Você sabe quanto você vai gastar para morar aqui no Canadá? Existem vários caminhos de imigração, desde caminhos que você precisa comprovar muita reserva financeira, até caminhos que você não precisa comprovar reserva financeira. Mas como você escolhe esse planejamento? Como você sabe, por exemplo, que tem uma província que a autonomia financeira é de $4.000 e outro programa federal é $15.000? Como você encaixa isso dentro da tua realidade, sendo que se você tem muita reserva, pouca reserva, mais ou menos de reserva, enfim, principalmente comparar com o dólar canadense, está numa média de 3,60 mais ou menos na conversão do real para o dólar canadense, 3,60. Você escolhe sempre olhando o seu perfil, olhando a sua formação, olhando a formação do seu cônjuge. Se um dos dois tiver formação ou se você for solteiro, você pode ser elegível. Você vai olhar, por exemplo, o seu filho, se vocês têm filhos, 1, 2, qual a idade dos filhos para poder escolher a província, ver se vocês se encaixam dentro de um determinado programa. Tem programa de imigração que você pode ganhar pontuação por ter filhos aqui no Canadá, ter filhos no Brasil, mas você vir aqui para o Canadá. Isso te dá pontuação no processo se você já tiver filhos no Brasil. Se você não tiver, você não perde pontos. Tem outros programas que isso nem é considerado, mas é importante você usar isso para poder buscar a seleção dentro desses programas, principalmente esses que consideram pontuação. Se a gente falar em planejamento de imigração, tem um simulador financeiro que eu entrego de graça agora num evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias, e nesse simulador financeiro você vem e considera desde o investimento na mentoria, que é um programa que eu tenho e que já ajudou dezenas, centenas na verdade, de famílias a chegarem aqui no Canadá, e você pode colocar dentro desse simulador todo o teu planejamento financeiro, se você vai ter uma reserva, se você não vai ter, qual o caminho que você vai vir. E um alerta que eu faço aqui é que mesmo que você chegue aqui no Canadá contratado por uma empresa canadense, que você considere um ponto essencial. Mesmo que você não pague nada pelo teu processo e uma empresa banque todo o teu processo de imigração. Nesse caso, eu vou te dar uma dica. Planejamento é a parte essencial da tua imigração. E planejamento financeiro é muito importante. Tem coisas que não são consideradas aqui, por exemplo, a pessoa está no SPC, no Serasa, devendo alguma coisa. Isso não é considerado num processo. Mas se organizar para você viver uma nova vida aqui no Canadá é importante. Por exemplo, você vai chegar aqui, vai querer comprar uma casa, se você se endividar, você não vai ter esforço suficiente para o banco poder te dar o financiamento que você tanto quer, tanto precisa. Planejamento é importante. E a gente tem dentro do programa de mentoria, um dos bônus que eu entrego é planejamento financeiro. Você tem uma reunião com um especialista em finanças que vai entender a tua reserva financeira e ver como você pode fazer esse dinheiro trabalhar por você. Isso dentro da mentoria. Eu tenho mentorados, por exemplo, que tiveram uma rentabilidade de carteira de mais de 30% e estava com dinheiro parado no Brasil. Isso num período de 1 ano. Então é importante que você entenda esse planejamento de imigração, entenda qual o caminho, qual a província do Canadá que se encaixa dentro da sua realidade, para você poder chegar aqui legalmente e não cometer erros que são erros básicos, simples e que podem te atrapalhar muito. Escolher a província certa de acordo com a tua realidade é essencial para esse plano dar certo.